Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos de classificação no R. A gente já viu árvores de decisão, né, com R-part, e vamos falar um pouquinho hoje sobre Random Forest, tá? São as florestas aleatórias. Então já vou pedir aí quem gostar aí de like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações para saberem de novos vídeos, convide os colegas e dão uma forcinha aí pro canal, tá bem? Árvores de decisão. Bom, eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que eu utilizei com a árvore simples, né, com rPart, tá? Então tá lá disponível no o endereço, o site aqui do Rio Grande do Sul com os dados, tá? Das colheitas. E o pré-processamento é o mesmo que a gente vai fazer. Vamos eliminar a coluna cidades e vamos renomear as colunas com call names aqui que já dá para vocês olharem, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui que eu acho que talvez fique melhor de visualizar o código. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Acho que assim fica um pouquinho melhor de vocês acompanharem, né? Tá, vamos lá. Bom, então a árvore de decisão é uma árvore simples, né? A ideia da floresta aleatória, né, é a gente gerar um conjunto de árvores, tá? Então, a classificação vai ser baseada no que essas árvores determinarem. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma análise de risco de crédito, tá? E a gente utilizou o algoritmo aqui de Random Forest com 10 árvores, por exemplo, tá? Então criamos uma floresta com 10 árvores, tá? E 8 árvores disseram que as características daquela pessoa ela tem a probabilidade de não pagar e duas disserem que ela tem probabilidade de pagar, então esse indivíduo vai ser classificado como um mau pagador, porque 8 disseram que ele tem probabilidade de não pagar, tá? Outra coisa interessante sobre a Random Forest também, tá, é que eles geralmente não utilizam todos os algoritmos, né, de florestas aleatórias, não utilizam todos os atributos que tem o conjunto, tá? Então ele faz uma seleção, cada árvore seleciona um número de atributos randomicamente. Um número de atributos não. Qual o número de atributos, qual o atributo que vai ser utilizado na sua classificação da árvore? Então, por exemplo, a gente pode setar esses valores fixos. Por exemplo, eu quero que eu tenha 10 atributos e tenho um que é a minha classe meta, então eu tenho 11 no total, tá? Então eu tenho 10 atributos que vão ser utilizados para classificação, tá? Então eu posso setar, por exemplo, que cada árvore utilize 5 atributos, tá? Só que essas árvores não vão utilizar o mesmo, podem até acontecer de utilizar os mesmos atributos, tá? Mas esses atributos, os 10, 5 vão ser selecionados aleatoriamente, randomicamente, né, por cada árvore, tá? Uh, então esse é um conceito que vocês têm que ter bem fixos com vocês, tá bem? Como que funciona? Sugiro a vocês dar como eu sempre digo, né, estudar o conceito de árvores, porque aqui a gente só vai ver mais na prática mesmo, né? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui para a gente carregar o nosso conjunto. Tenho aqui, eu acho que está disponível lá no, esse conjunto aqui está disponível lá no GitHub, tá? Então tá aqui o nosso conjunto, tá? Eu vou renomear as colunas, só porque como a gente já tinha feito, eu expliquei lá no de árvore de decisão com reparte, né? Vou fazer uma cópia aqui, vou eliminar as cidades, tá? Então quem não tiver o pacote Arrules aí, carregue esse pacote, tá? Faça a instalação e carreguem ele. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a discretização da minha coluna que eu tenho, né? Que é valor da produção. Como eu já expliquei para vocês no outro vídeo de árvores de decisão, tá? Isso aqui está tudo numérico, tá? E a gente precisa discretizar esses valores aqui, tá? Eu vou tentar predizer essa coluna aqui, ó. Esse atributo, valor da produção baseado nessas outras quatro aqui. Tá bem, pessoal? Então, assim eu não vou conseguir fazer uma classificação. Então, eu vou ter que discretizar esses valores aqui, tá? Então, eu vou utilizar aqui, então, a minha função discretize, tá? Então, dados um valor da produção, é o campo que eu quero, né? O atributo que eu quero discretizar, chamo a função discretize, tá? Passo
valor da produção, o método, a frequência, né, que vai ser utilizado. Em quantas partições que eu vou fazer, o breaks, né, são 5, e os labels são os nomes que vai ser para cada intervalo desse. Então eu tenho aqui muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, tá? Já comentei isso aqui com vocês no outro vídeo, tá? Então dê uma olhadinha aí para vocês verem, tá? Então discretizei aqui, eu posso só mostrar os dados para vocês como está discretizado agora aqui, ó. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo que essa última coluna aqui está toda discretizada nesse intervalo que eu determinei como 5, tá? Então aqui seria o intervalo de 5 e os labels que ficou em cada intervalo, né? Isso aqui é uma divisão padrão, né? Geralmente se usa 3, 4, 5 partições, tá? 4 não é muito comum, geralmente se usa ímpar, né? Então 3 ou 5 partições. Então aqui a gente vai utilizar a Caltools aqui, a nossa biblioteca, né? Para a gente gerar os nossos conjuntos de divisão e fazer o conjunto de treinamento e de teste, tá? Então vou deixar o set seed aqui. Isso aqui a gente já comentou em bastantes vídeos, né? Então, como que você faz a divisão aqui da base de treinamento e a base de teste? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Então eu já criei as minhas bases aqui, a base de treinamento e base de teste, tá? Então a base de treinamento eu tenho 339 observações e a base de teste 113, tá? Dividi em 75%, tá? Então ficou 75% para treinamento e o restante, né, os outros 25% para base de teste, tá? Então quem não tiver também a biblioteca, faça instalação aí, tá? Install package para instalar o pacote, né, a biblioteca, e depois chamei Random Forest, tá? Eu já tenho instalado aqui, vou dar um Ctrl Enter, chamei a minha biblioteca. Vocês podem dar um help aqui, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui a respeito essa biblioteca bem rapidinho, tá? Sugiro vocês lerem a documentação, mas a gente até aqui tem os parâmetros, tá? O que a gente vai utilizar aqui são esses parâmetros aqui, que é o x e o y, né? O x o nosso conjunto que a gente vai fazer para fazer as predições, e o y nossa outra base aqui, que seria a base de treinamento com o valor que a gente está tentando predizer, né? Depois a gente tem aqui NTree, que é o número de árvores que a gente vai querer gerar na nossa floresta, né? Esse parâmetro a gente vai utilizar. E um parâmetro que a gente não vai utilizar, mas que é bom vocês saberem, que eu já comentei aqui no início do vídeo, esse aqui, ó, MTRY, tá? Então ele fala aqui que o número de variáveis sorteados aleatoriamente para cada candidato em cada época. E ele fala aqui que o default, se vocês não definirem esses valores, ele é o default, né? Para a classificação aqui, tá? Ele utiliza a raiz quadrada do número de atributos que vocês tiverem. Para a regressão, ele pega o número de atributos e divide por 3, tá? Então é naquele mesmo sentido que eu disse. Se eu tenho 4 atributos que eu estou tentando fazer a previsão em cima deles, tá? Então, para classificação, ele vai pegar os 4 e vai tirar a raiz quadrada, tá? Então vai ficar 2. Então vão ser 2 atributos que vão ser utilizados por cada árvore, e esses atributos, qual né, deles vai ser utilizado em cada árvore vai ser sorteado aleatoriamente, tá? Então cada árvore vai ter 2 atributos sorteados aleatoriamente, tá? E aqui para regressão ele pega um número e divide por 3, tá bem? Por exemplo, se eu tivesse 9, dividiria por 3, eu teria 3 atributos em cada árvore. E esses atributos seriam sorteados aleatoriamente, qual deles ficaria em cada árvore, tá? Lembrando que eles poderiam se repetir, tá? Mas eles são sorteados aleatoriamente. Então poderia, por exemplo, se fosse tipos de vinho, como a gente já viu aqui em um conjunto de dados que tinha substâncias químicas, por exemplo, eu tinha álcool, tá? Então esse álcool ele poderia aparecer se a gente tivesse 10 árvores, ele poderia aparecer em 3, 5, 7 árvores, mas não necessariamente o álcool apareceria junto com os mesmos atributos que ele está em outras árvores, tá?
esses atributos são sorteados aleatoriamente, tá? Então a gente vai deixar por default aqui, mas é importante vocês conhecerem. Eu sugiro que vocês deem uma lida aqui nessa documentação sobre a floresta aleatória, tá? Então vamos gerar aqui. Deixa eu pegar o nosso setSeed e deixar como 1 também. Então aqui eu vou gerar o nosso classificador, vou chamar a nossa função random_forest, tá? O X aqui, como eu falei para vocês, a nossa base de treinamento menos a nossa classe meta, né? Que a gente quer utilizar. E o Y aqui a gente vai passar a base de treinamento, né? Com o valor da produção, tá? E o outro parâmetro que a gente vai utilizar é o número de árvores, tá? Então isso aqui vocês podem mudar esse número de árvores aqui. Então deixa eu selecionar aqui, dar um Ctrl Enter. Ele gerou o nosso classificador aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar mostrar aqui o classificador. Classificador. Não é necessário, né? Mas só para vocês terem uma ideia como que ele ficou aqui, tá? Eu vou gerar nossas previsões. Então, previsões eu vou chamar predict. Vou passar o nosso classificador. Agora, em vez de treinamento que eu já tenho, né? O treinamento foi utilizado para o classificador. Eu vou usar nossa base de teste menos a classe meta que a gente está tentando predizer. Não faz sentido eu utilizar classe meta aqui, pois é a classe que eu estou tentando predizer. Então eu descarto essa classe, que é a 5, né? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Gerou nossas previsões, eu posso mostrar nossas previsões, então está aqui. Então, muito alto, baixo, médio, alto, muito médio, muito baixo, muito baixo e assim sucessivamente, tá? Eu posso gerar nossa matriz de confusão, então matriz de confusão, vou chamar a função table, né? Então vou passar nossa base de teste, todas as linhas baseadas na nossa coluna 5, né? Que agora é a coluna que eu vou utilizar para comparar com as previsões que foram feitas, que é essa amostragem que está aqui, que eu dei o print para vocês, tá? Então agora eu vou pegar só a coluna, todas as linhas e a coluna 5 da base de teste e comparar com previsões para ver como que ela se comportou. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Criou a nossa matriz de confusão, eu posso mostrar a nossa matriz de confusão. Tá, então vocês podem analisar aqui a matriz de confusão. A gente teve alguns erros, né? Eu vou carregar a biblioteca Caret aqui. Eu vou chamar Confusion Matrix, tá? E passando a matriz de confusão. Só para a gente testar a acurácia aqui, tá? Vou mostrar aqui a nossa acurácia. A gente teve uma acurácia aqui para 10 árvores aqui de em torno de 71%, tá? Deixa eu aumentar aqui, colocar 30 para ver como que se comporta, tá? E aí vocês podem ir mudando aqui esses valores, tá? Para testar a eficiência da floresta aleatória de vocês, tá? A gente estava em 71, agora foi para 72, tá? Provavelmente porque o nosso conjunto é pequeno aqui também, não teve muita alteração. Tranquilo, pessoal? Mas é mais para mostrar para vocês como que se utiliza uma floresta aleatória e os parâmetros que vocês podem utilizar, tá? Então agora aqui a gente estava aqui, já até baixou, então quer dizer que não adianta eu aumentar muito a minha floresta porque eu posso não ter um desempenho muito bom. Acho que eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, né? Nem sempre mais é melhor, né? Não adianta eu querer aumentar demais. Isso funciona também, esse conceito é bem importante também para a parte de redes neurais. Nem sempre mais quer dizer que é melhor, tá? Vocês façam os testes de vocês, então vocês podem utilizar aquele parâmetro também, o MTRY, tá? E aí vocês setem aqui o número de atributos que vocês querem. Por exemplo, eu quero 3. Vou fazer só um teste aqui para ver como é que ele se comporta. De repente ele melhora a predição. Vamos ver. 71, não teve muita alteração, tá? Mas aí vocês peguem um conjunto maior de vocês, ou que vocês estejam utilizando, trabalhando, e testem com esse algoritmo, que é um algoritmo muito bom de se trabalhar também. Florestas aleatórias. Tranquilo, pessoal?
Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários aí. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, convidem os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!